Há muitos anos, quando os deuses ainda reinavam sobre a terra, existiam jovens que constantemente protegiam Atena, a deusa da guerra. Outros jovens, cheios de coragem e poder, chegaram acompanhando Saori Kido, a reencarnação de Atena. Cavaleiros do Zodíaco Santo Guerreiro foi o primeiro filme da série a ser lançado, e mesmo após quase 40 anos do seu lançamento, ele ainda segue sendo lembrado e celebrado por muitos fãs. Esse filme estabelece o molde do que vemos nas produções posteriores, como em A Grande Batalha dos Deuses, que é também conhecido como filme do Dorval, e também A Lenda dos Defensores de Atena, popularmente conhecido como o filme do Abel, sendo então um marco inicial para tanta coisa que foi dita posteriormente, como sem ser repetitivo, tudo no fim para você pegar a armadura de Sagitário e ganhar, a Saori e a donzela em perigo. Eu pensei, por que não olhar de fato para o que é o filme, além de chavões que são usados para diminuir a obra? Então, é o que faremos. Nessa primeira parte, falarei um pouco sobre a produção, a vinda para o Brasil e o impacto que esse filme teve, além de algumas curiosidades interessantes. Na segunda parte, falaremos sobre o enredo, os simbolismos e em como esse filme é genial no tópico que eu mais gosto de pensar em Saint Seiya, ou seja, o que é ser um santo de Atena. Ficou interessado? Então, se ajeita na cadeira, já deixa seu like, manda pros amigos e se caiu no canal de paraquedas, já deixa sua inscrição por aqui. Falo de tudo sobre o universo de Saint Seiya e seria um prazer te ter aqui. Considere também tornar-se membro do nosso canal e ter acesso aos benefícios exclusivos, onde por apenas R$ 3,99 você pode ajudar o nosso canal a se manter e evoluir. Meu muito obrigado, como sempre, às lendas do canal que vêm nos apoiando e estão passando na tela. Com os avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. O filme da Ares, a forma como devo chamar a maior parte do vídeo só para encurtar, veio em uma fase muito próspera de Saint Seiya. A estreia do anime foi tremendamente positiva, ajudando o mangá a subir em popularidade e gerando os mais variados produtos que conhecemos. Nesse mesmo ano em que o filme ganha vida no Japão, ou seja, em 1987, o anime de Saint Seiya foi premiado como o anime do ano, ganhando o prêmio dado pela revista Animage, premiação essa que tem o nome de Anime Grand Prix. Apenas a título de curiosidade, no ano seguinte, em 1988, Saint Seiya foi o segundo lugar nessa votação, sendo superado apenas por um tal de Estúdio Ghibli, que na época estava lançando o filme Meu Vizinho Totoro. Estou falando sobre isso para mostrar o que levou a Toei Animation a fazer algo como essa produção em tão pouco tempo, já que eles não fizeram isso na semana do lançamento, é claro, mas houve uma pré-produção e coisas que demandam tempo. Se o lançamento foi no dia 18 de julho de 1987, é bem provável que já no final de 1986 ou no início de 87, as coisas estivessem acontecendo. E isso é obviamente resultado da ótima recepção que o anime teve. Parece de outro mundo para alguns, mas Saint Seiya fez sucesso no Japão. O filme contou com a nata de quem fazia Saint Seiya, tendo Kozo Morishita como diretor daquela animação, além da participação da lendária dupla Shingo Araki e Michi Himeno. Além, é claro, de contar com as trilhas do mestre Seiji Yokoyama. Até mesmo o mestre Kurumada esteve envolvido, criando as aparências e nomeando os Cavaleiros Fantasmas. Um detalhe que gostaria de chamar a atenção para a produção é a participação do roteirista Yoshiyuki Suga, que foi responsável não apenas pelo especial da Ares, mas pelo Lenda dos Defensores de Atena, Guerreiros da Armagedon e também da muito amada pelos fãs do ocidente Saga de Asgard. E chamar a atenção para isso, pois, infelizmente, o mestre Yoshiyuki Suga faleceu em 2024. Então, é apenas uma breve homenagem para alguém que deu tanto para Saint Seiya. Voltando ao tópico da produção, um outro detalhe muito interessante e que vi sendo pouco disseminado é sobre o nome. Tanto no Brasil como no Japão, o filme teve 2 nomes distintos. No Japão, o primeiro deles foi na época do seu lançamento, em 87, onde o nome era Saint Seiya Gekijouban, que é um termo japonês que significa versão cinematográfica ou filme de cinema. Posteriormente, em 2004, o filme foi rebatizado como Saint Seiya Jashin Ares. Esse nome, Jashin, no contexto usado aqui, seria algo como a maligna deusa Ares. No Brasil, por sua vez, o filme saiu inicialmente com o nome de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, e em 2005 foi rebatizado para o que conhecemos hoje em dia, ou seja, Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro. Curiosa a diferença nas adaptações, né? Eu queria entender como chegaram no nome atual do filme, mas não encontrei nada que respondesse a essa pergunta. Falando mais um pouco de Brasil, o filme chegou para nós no dia 19 de junho de 1995.
sendo lançado não nos cinemas, mas em VHS. Sensei estava tão em alta na época que o número de vendas chegou a 300 mil fitas. A única exibição para o grande público em território nacional foi feita pela Rede Manchete, a grande detentora dos direitos de Saint Seiya na época, no dia 10 de dezembro de 1985. Amanhã, os Cavaleiros do Zodíaco. Para salvar a vida de Atena, eles estão unidos e com força total. Os Cavaleiros do Zodíaco, em Saint Seiya. Aventura com 1 hora de duração. Amanhã, 7h45 da noite. Você que está aí assistindo, chegou a ver o filme quando ele passou na Manchete? Compartilhe aqui nos comentários como foi, por favor. Agora que falamos sobre o principal da produção e as curiosidades, falemos do enredo do filme. Apesar de chamarmos de filme, essa história nada mais é que um grande episódio do anime. E a forma como se constrói nos faz pensar muito nisso. O início dele, já nos falando da lenda dos Cavaleiros de Atena, é extremamente similar ao primeiro episódio da animação clássica, e contextualiza os cavaleiros, quem são e por quem lutam, com a diferença de que agora nós já sabemos quem é a Atena. E claro, nós vemos o filme sempre se aproximando muito do que a Toei construiu para Saint Seiya. Então, o que vemos logo de cara é uma das coisas mais marcantes para muitos dos fãs, que é o orfanato. Então, temos a Miho, o Makoto, o Akira e todo esse espaço que remete justamente ao período que o filme estava sendo produzido, já que é basicamente ali no momento do arco dos Cavaleiros Negros até quase o fim do arco dos Cavaleiros de Prata, eu imagino, tendo estreado só um pouco depois dos primeiros episódios do arco das 12 Casas. No anime clássico, o orfanato é a representação do descanso dos cavaleiros. É lá que temos os períodos longe de todos os conflitos que tocam ao fantástico. É onde vemos eles agindo como pessoas normais, onde inicialmente apenas o Seiya tem uma maior interação com as crianças, mas vemos em alguns poucos momentos os outros tendo também. Até mesmo a Saori já chegou a ir ao orfanato, sendo então um local importante para a identidade que Saint Seiya tinha em sua animação até aquele momento. Se no anime clássico eles tinham descanso, reflexão e conexão, no filme o orfanato é a calmaria antes da tempestade. É o momento de inocência, da brincadeira e também da conexão com a personagem que vai moldar o filme, a Eri. Inicialmente apresentada como uma garota gentil, Eri trabalha no orfanato assim como a Mino. Ela é gentil, doce, amada pelas crianças e possui uma aparência e expressões que evocam uma imediata simpatia por aquela figura, que é adorável. Ela tem um primeiro encontro agitado com Yoga, onde é o cavaleiro que a salva de quase ser atropelada quando estava tentando salvar uma das crianças do orfanato. E a conexão entre os dois parece imediata. É por isso que posteriormente temos a cena de ambos conversando a sós enquanto olham para o céu. Mas antes de entrar mais a fundo nisso, eu quero falar um pouco da conexão da Eri com o orfanato. É esse início feliz naquele local que dá o tom da personagem. Eri é a personificação de tudo que o orfanato representa. Paz, inocência, gentileza, felicidade. Tudo isso está embutido na personagem. Mas é justamente a cena de sua conversa com Yoga que muda as coisas de figura. Por mais que o conteúdo da conversa entre ambos não seja nada de especial de fato, é ali que vemos a transformação da Eri, a estrela cadente, como chama Yoga, onde vemos o cair de uma maçã dourada. Acho legal que existe uma clara ironia na cena, onde Yoga fala da estrela cadente como algo positivo, que as pessoas faziam pedidos ou que aquilo poderia trazer sorte. Mas para Eri, seria a fonte de sofrimento e azar. Quando vemos Ares tomar o corpo de Eri, o destino da personagem acaba selado. Tudo em Saint Seiya, no fim, é sobre destinos, vale dizer. Mas esse não é exatamente o filme para se falar sobre isso. A apresentação da Ares, por sinal, é extremamente elegante e impressionante. Primeiro com o ressurgimento de seu templo, posteriormente com a Eri indo até a maçã. Existe um clima de suspense e ao mesmo tempo de terror, o que aliado com a trilha sonora consegue produzir uma boa tensão, ao meu ver pelo menos. Acho aqui interessante que vemos a personagem passar por um cemitério, já que posteriormente
vimos que seus guerreiros são justamente os Cavaleiros Fantasmas. Além disso, temos o sequestro da Saori, onde mais uma vez temos os elementos de suspense e um pouco de terror aparecendo também. Acho que é então um bom ponto para falarmos da Ares e da Maçã Dourada. Antes de qualquer coisa, e vou falar sobre isso por já ter visto esse tipo de interpretação por aí, não. A maçã que a Ares carrega consigo não possui qualquer ligação com a Bíblia, o cristianismo, Adão e Eva, ou qualquer coisa nesse sentido. A maçã dourada de Ares tem ligação com a mitologia grega mesmo, que é o que de fato inspira Saint Seiya, além de outras coisas. Mas vamos por partes. Antes dos eventos da Guerra de Troia, durante o casamento de Peleu e Tétis, os pais do herói Aquiles, uma grande festa de casamento foi dada no Olimpo. Ares, a deusa da discórdia, não foi convidada para aquela festa, mas deixou seu presente, uma maçã dourada com os dizeres para a mais bela. 3 deusas então disputaram esse troféu. Hera, a esposa de Zeus, Afrodite, a deusa do amor, e Atena. Pois é, a nossa querida Atena tinha lá sua vaidade. A versão boazinha é só a do Kurumada mesmo. Como nenhum dos deuses queria se envolver nessa discussão de decretar qual seria a mais bela, essa função foi passada para o mortal Paris, filho do rei Príamo de Troia. As 3 tentaram persuadir Paris para que fossem escolhidas, mas no final, quem ficou com o título foi Afrodite, que havia oferecido para Paris o amor da mulher mais bela do mundo. Foi então que, com a ajuda de Afrodite, Paris e Helena fugiram de Esparta para Troia, e tivemos todo o conflito que vocês conhecem se iniciando. Apenas de curiosidade, mas pesquisando um pouco sobre isso, eu descobri que existe uma religião chamada discordianismo, e cultua a deusa Ares e é uma criação moderna, dos anos 50. E o símbolo da religião, nós temos lá a maçã representada. Enfim, é por isso então que vemos a maçã como símbolo da personagem, já que ficou conhecido como pomo da discórdia também. É interessante, pois, no filme, o objetivo da Ares é ter um corpo bonito e jovem como o de Atena. O seu objetivo não é nada além de ser bela. E claro, matar Atena. É um objetivo mesquinho e até um pouco bobo, mas como ela é justamente a deusa da discórdia e está lá para causar o maior caos possível, onde imagino que depois de Atena ela partiria para fazer algo com a Terra, faz todo o sentido. E para aumentar o caos e a discórdia que ela deseja causar, os algozes de Atena junto a ela não são ninguém menos que os cavaleiros revividos pela própria. Temos então Maia de Sagita, Ian de Escudo, Orfeu de Harpa, Crasto de Cruzeiro do Sul e o líder dentre eles, Jaga de Orion. Vou falar primeiro sobre alguns aspectos da dinâmica de como o arco acontece, e depois voltamos para falar sobre eles enquanto grupo, já que eles são a estrela do vídeo e do que eu mais quero falar. Primeiro de tudo, eu gostaria de salientar como algumas dinâmicas que temos aqui são parecidas com o arco dos Cavaleiros Negros. A primeira e mais óbvia é quando Ares envia seu recado para os Cavaleiros de Bronze, seu desafio para eles. Essa é uma cena que remete muito a que temos do Ikki enviando uma carta de desafio para os Cavaleiros, algo que a animação clássica dá uma certa ênfase. Então, eu realmente acredito que é algo inspirado nesse arco. A segunda dinâmica, muito parecida, é a da luta do Seiya contra o Maia de Sagita, onde ao ser atingido por uma das flechas, vemos o Seiya sofrendo com os efeitos do golpe, um envenenamento, muito similar ao que acontece com o personagem após tomar o meteoro negro do Pégaso Negro, e ser atingido por aquilo que conhecemos como o terror da morte negra. É uma forma de tirar o Seiya do combate por um período e o atrasá-lo também, gerando uma desculpa maior para o uso da armadura de Sagitário. E por sinal, ao menos na minha visão, também é uma herança desse mesmo arco. Se vocês se lembrarem bem, a armadura de Sagitário aparece para ser o elemento que vai salvar justamente o Seiya. Não fosse pela proteção da armadura, é provável que ele tivesse sido derrotado junto dos outros. E bem, os rumos da história seriam bem diferentes. Foi nesse arco que vimos pela primeira vez a armadura de Sagitário tendo esse tipo de destaque. E no anime existe ainda mais a simbologia da amizade ao redor da interferência da armadura também, onde ela é mais um elemento que apoia o Seiya junto dos amigos dele. E só pra deixar claro, eu também acho que vemos isso no mangá, mas o anime é um pouco mais explícito. No filme, a armadura de Sagitário vem em socorro de Seiya para que ele possa salvar a Saori, em uma cena lindíssima e que já vamos analisar com um pouco mais de calma. Voltando às dinâmicas do arco, algo que eu gostaria muito de destacar são as lutas. Percebam a quantidade de coisas que eu já disse até agora, e esse filme tem apenas 46 minutos, o que daria basicamente 2 episódios de um anime normal. E temos nele 8 lutas, isso contando que alguns inimigos tiveram mais de um combatente, como o caso de Orfeu, que enfrenta Shun e Ikki, e Jaga, que enfrenta Seiya e Ikki. E
volta a enfrentar o Seiya quando ele veste a armadura de ouro de Sagitário. Considerando isso como um round diferente, dariam as 8 lutas, mas posso descer para 7 também. O que de fato importa é como todos esses combates conseguem ser intensos e dinâmicos na animação. Seiya vs Maya é uma luta que se destaca pela velocidade e pelos golpes físicos. Yan vs Shiryu, principalmente pelo uso da câmera e dos efeitos dos poderes do personagem. Orfeu, não apenas por ser, até aquele momento, o primeiro inimigo musical que havíamos visto, mas também pela excelente cena do golpe fantasma de Fênix de Ikki. Todas as lutas possuem destaques técnicos muito interessantes e que as tornam fluidas, dinâmicas. Não tem um momento nesse filme em que você se sente entediado, justamente por como a ação se apresenta para você. E esse é um grande mérito da produção do filme. Antes então de partirmos de vez para os Cavaleiros Fantasmas, gostaria de falar de uma cena em específico envolvendo a Ares. Na luta de Yoga, em que vemos a situação difícil que o personagem se encontra contra Crasto, sendo dominado por ele, vemos a Ares aparecendo. Esse já é um fato que, por si só, já gera surpresa. Mas é quando ela ataca Crasto e Yoga por tabela que a coisa fica interessante. Afinal, por que Ares atacou? Yoga não era uma ameaça em termos de poder. Não tinha acesso a uma armadura de ouro, não tinha ferramentas para importunar a deusa. Ou será que não? Yoga foi justamente a última conexão que ele fez antes de ser possuída por Ares, e aquela não era a possessão completa, por assim dizer. Eu interpreto essa cena de 2 formas. A primeira delas é que a Ares, querendo terminar de tomar o coração e a mente de Eire, buscou cortar o último laço que ela tinha com a sua humanidade, com aquele que se identificava com ela, e chegou a dizer que eles eram iguais. Ao fazer isso, Ares foi então capaz de avançar em seu domínio sobre a pobre menina, que já não tinha mais o que fazer. Minha segunda interpretação, e que admito não ser tão bem embasada quanto a primeira, é que aquela foi a última ação de Eire antes de ser plenamente dominada, uma tentativa de salvar Yoga, assim como pode ser ambas as coisas, ou pode ser só que a Ares queria causar um pouco mais de caos. O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários como vocês interpretam essa cena e aproveitem para deixar o like se ainda não deixaram, se inscreverem se não forem inscritos, mandar esse vídeo para os amigos e, claro, considere também tornar-se membro do canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Voltemos então ao assunto principal, onde agora vou falar sobre as estrelas do vídeo. Os Cavaleiros Fantasmas, individualmente falando, não são lá muita coisa. Seria um milagre se uma produção curta conseguisse dar uma imensa profundidade para 5 guerreiros, onde ao meu ver, os 2 que acabam se destacando mais um pouco são o Orfeu, mas aí pode ser também apenas por uma questão de favoritismo, e também o Jaga. Esse sim tem um pouco mais de conteúdo, mas não quero falar deles individualmente, já que onde eles brilham de fato é como grupo. Eles trazem consigo algo muito interessante, que é o rancor de um cavaleiro com Athena. Não é novidade que os cavaleiros, especialmente os cavaleiros de ouro, não são necessariamente servos sem pensamento próprio ou livre-arbítrio, e sua lealdade é uma questão complexa, onde o relacionamento com Athena não é baseado apenas na lealdade que eles têm que ter pela figura dela, mas também no quanto existe de confiança que ela é capaz de cumprir um ideal. É o que diferencia exércitos como os Marinas e os Espectros. É, especialmente, o que nos permite ter traidores e ideologias distintas dentro desse grupo. Nesse cenário, nós temos os Cavaleiros Fantasmas, um grupo que sente rancor por Athena, por conta do esquecimento que a morte traz, e isso é fantástico. Eu já falei em outros lugares, mas retiremos o véu que temos por acompanhar a jornada de nossos heróis e olhemos friamente para a função de um cavaleiro. Ela é, de fato, horrível. Você passa por treinamentos infernais desde criança, pode morrer, pode ver amigos morrerem ao longo do treinamento, enfrenta inimigos em prol de um ideal e uma causa nobre e justa, ajuda Athena a vencer guerras contra deuses, é um verdadeiro pilar para que a humanidade esteja de pé. E qual é o seu prêmio? Um inferno. O próprio Orfeu diz que eles estavam no inferno, e por mais que Hades, como conhecemos, ainda não tivesse sido citado, o que digo extrapola os Cavaleiros Fantasmas, mas vai para outros personagens da franquia. Enquanto Athena volta à Terra e esse ciclo de Guerra Santa se repete, os heróis que lutaram para afastar o mal e nunca para acabar com ele de vez, apodrecem no inferno. No mangá clássico, quando você está no Costo e Valentine diz que os que estão ali são os milhares de cavaleiros que defenderam Athena, ele se choca. Esse é o destino dos heróis? Esse é o prêmio por lutar contra o mal? Em Next Dimension, apesar de ser pouco explorado, vemos que Cardinale tem medo da morte, e vendo que Seiya viu, não poderia ser diferente. Então você pergunta, Jag e os outros estavam corretos? Não. Apesar da dor de Jag e seus companheiros ser real,
ele não é o que pode ser chamado de verdadeiro cavaleiro. A pergunta que você deve se fazer é: o que é um santo de Atena? É usar apenas uma armadura e lutar contra inimigos? Na minha opinião, não. Vai muito além disso. Ser um santo de Atena é lutar por um mundo que você jamais verá. É lutar por uma humanidade que jamais vai te reconhecer. É lutar por um ideal que talvez nunca prevaleça de verdade. Mas acima de tudo, é acreditar não apenas em sua deusa, mas nos guerreiros do amanhã, nas próximas gerações. Ser um santo de Atena é ter todos os motivos para sentir raiva e rancor pelo destino que caiu sobre seus ombros, e mesmo assim, derramar lágrimas pela deusa que tanto ama. Ser um santo de Atena é ter fé. Jaga e seus companheiros perderam a fé, não apenas em Atena, mas em seus ideais. E eu acredito que ao menos o Jaga saiba disso. Quando foi derrotada por Seiya, suas últimas palavras são de reconhecimento, não apenas para Seiya, mas para os outros cavaleiros de bronze. E por favor, eu não quero que saiam desse vídeo pensando que Atena é uma verdadeira vilã. Não. A ambiguidade no dever de um santo de Atena é o que dá beleza à coisa toda. Essa melancolia, a tristeza da realidade, é algo que abate a nós que lemos ou assistimos. E claro, pensamos nesses detalhes, mas os personagens encaram de outra forma. Ainda que existam traidores, existem muito mais os que representam a essência do dever, onde Aioros é a representação máxima disso. E, já que não dá pra falar de Aioros sem falar de Seiya, vamos a ele. O Seiya é um personagem amplamente desvalorizado. Muitos têm dificuldade de entender que ele vai muito além de um personagem comum e suas construções comuns. Seiya é um símbolo. Ele é também a representação de um ideal de toda uma geração. Ele é a fonte de confiança dos cavaleiros. É quem assume a liderança quando as coisas estão complicadas. E vemos isso em todos os arcos. Contra Ikki, é ele quem o derrota. Nas 12 casas, é quem derrota Saga e salva Saori. Em Poseidon, é quem é protegido pelos outros para que possa lançar a flecha contra o deus, e que dá a ideia de como destruir o grande suporte principal. E, com a ajuda de Yoga e Shiryu, se lança contra o pilar. Em Hades, é o primeiro a despertar a armadura divina, matou Thanatos e foi quem protegeu a Saori contra Hades. Seiya é o motor de sua geração, como Aioros foi o motor da história de Saint Seiya. Nesse filme, vemos justamente Seiya sendo aquele que os amigos acreditam e depositam confiança. Aquele que se levanta mesmo quando outros não conseguem se levantar. É nele que todos depositam a confiança, inclusive Saori. E é por isso então que ele veste a armadura de Sagitário, sendo simbolizado ainda mais como o herói, salvando Saori ao atingir a maçã com sua flecha. Algo interessante de se pensar dentro disso é que Seiya é o herói sofrido sempre, seja no mangá ou no anime, e especialmente nesse filme em que o vemos debilitado o tempo todo para ganhar no fim. As vitórias de Seiya nunca vêm fácil, e acho que esse é o charme do personagem, e por isso é tão fácil se identificar com ele. Voltando ao filme, acho a conclusão dele muito boa. A cena da destruição do templo da Ares é tecnicamente muito impressionante, e eu gosto do clima positivo, com todos sorrindo, a Ares sorrindo nos braços do Yoga e, claro, com a Saori fazendo o seu discurso, algo que passa a virar um padrão. E falando em padrões, como eu mencionei lá na introdução, esse filme é o início daquilo que ficaram conhecidos como clichês de Saint Seiya. Seiya e sua armadura de Sagitário, Shun sendo salvo por Ikki, e tudo o que já conhecem. Mas tentem vê-los além desses chavões que muitos saem repetindo. Algo ser formulaico, ou seja, ter uma forma definida, não necessariamente é ruim. Depende do enredo, dos temas, dos debates e de coisas que estão além da superfície, e Saint Seiya tem muito a se falar quando se sai do óbvio e da discussão rasa que a comunidade e criadores, em sua maioria, promovem. Não encarem Saint Seiya como aquela obra boba e nostálgica que você via quando criança. Encare como uma produção que tem profundidades e temáticas encantadoras, e que podem, e espero, te fazer amar ainda mais a obra. Por esse vídeo foi isso, pessoal. Peço novamente pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu comentário, hype e tudo mais. Espero que esse vídeo tenha te agregado em algo e mudado um pouco sua visão desse filme. Um grande beijo, um grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!